Eu chamei hoje para pregar para nós hoje, continuar na nossa série de Efésios, o pastor Fausto, ele vai falar com a gente hoje. Deus abençoe, Deus te use, pastor Fausto, obrigado por ter atendido o nosso convite. Glória a Deus. Glória a Jesus. Boa noite, meus irmãos, graça e paz da parte de Jesus, amém? Amém. Aleluia, abre a tua Bíblia comigo, a carta do apóstolo Paulo, à igreja em Éfeso, no capítulo 3, a gente vai ler dos versículos 1 ao 13. Efésios, capítulo 3, versículos de 1 a 13. Diz assim a palavra de Deus: por esta causa eu, Paulo, sou o prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios, se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus em mim, aliás, da graça de Deus a mim confiada para vós outros. Pois, segundo uma revelação, me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente. Pelo que, quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, o qual, em outras gerações, não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como, agora, foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito, a saber, que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa em Cristo Jesus, por meio do Evangelho, do qual fui constituído ministro conforme o dom da graça de Deus a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos, ocultos em Deus, que criou todas as coisas, para que, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança, mediante a fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, pois nisso está a vossa glória. Amém, meus irmãos? Vamos orar mais uma vez. Deus, obrigado por essa noite. A gente é muito grato, porque a gente pode se reunir neste lugar, na nossa casa, na igreja do Senhor. Obrigado porque, por mais desafiador que porventura o nosso dia tenha sido, o Senhor nos conduz a pastos verdejantes. Obrigado, Deus. Eu oro, Deus, para que o Senhor continue, apesar de mim, a falar com a gente. Meu Pai, fala mesmo. Por favor, mova-se em nós e em nosso meio. Em nome de Jesus. Que o Senhor continue a falar com a gente desde quando nós chegamos aqui, como o Senhor falou num abraço, como o Senhor falou no momento de oração, na adoração, nos dízimos e nas ofertas. Ser propício a nós, Senhor, ser gracioso uma vez mais para conosco e nos abençoe. E que o nosso coração esteja atento à tua voz. Amém, Senhor. Obrigado, Senhor, por este tempo. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Bom, a gente vai então nessa noite falar sobre o mistério de Deus e a glória da sua igreja. E esse foi o texto que nós lemos. Então, quando Paulo ele escreve essa carta, você que está acompanhando desde o começo, sabe que ela foi escrita na prisão, ele estava acorrentado em Roma. Humanamente falando, aquele homem, ele parecia derrotado. Talvez as pessoas olhassem
e via a igreja também fragilizada. Afinal de contas, Paulo, apóstolo, celebrado apóstolo dos gentios, estava encarcerado. Só que Paulo ele não está olhando para as algemas. Paulo está com os olhos fitos em Jesus. Paulo está contemplando a eternidade. A gente vive numa geração apaixonada por mistérios, né? Livros, filmes, séries, elas prendem a nossa atenção, porque existe algo que a gente quer saber, que vai ser revelado no final. Antes de existir os streamings, a gente precisava ter paciência. Hoje criou-se o verbo maratonar. Então a pessoa dá um play numa série e ela só consegue parar quando ela chega lá no último episódio para entender finalmente o que aconteceu. Contudo, existe um mistério infinitamente maior do que qualquer segredo humano, qualquer capacidade humana, criatividade humana, criar para nos prender a atenção, para acompanhá-lo. Durante séculos, Deus ele preservou consigo mesmo esse mistério. Profetas tiveram vislumbres, lampejos. Reis tentaram entender, mas no tempo determinado, Deus revelou qual é esse mistério. E sabe o que é mais surpreendente? Esse mistério não é uma informação. Esse mistério é um povo. Esse mistério não é somente o plano da salvação. Esse mistério é a igreja de Jesus. Então, Paulo ele escreve esse capítulo 3 de Efésios, no trecho que nós lemos, para nos lembrar que a igreja de Jesus não é um acidente. Que a igreja não é um plano B de Deus, pelo contrário, ela é a manifestação da sabedoria de Deus. E Ele traz essa sabedoria eterna e traz luz e nos faz compreender então esse mistério. E hoje, nessa noite, nós veremos que a igreja existe com uma finalidade: revelar ao mundo e a todo o universo a glória do Deus que salva. E a gente não pode se esquecer disso. E ao observar esse texto, nós vemos três grandes coisas, três verdades sobre esse mistério de Deus e a glória da sua igreja. E a primeira verdade que eu quero compartilhar com você é que o mistério foi revelado em Cristo. Se você olhar essa primeira parte, os versículos 1 até o 6 que nós lemos, isso fica muito claro. Paulo começa dizendo: olha, eu sou prisioneiro de Cristo por causa dos gentios. Do ponto de vista humano, ele estava preso por Roma. Mas ele sabia, na verdade, que ele estava preso por Cristo. E isso faz toda a diferença, porque essa compreensão o leva a entender que ele recebeu pela graça a revelação de um mistério. E qual é esse mistério? Do que o apóstolo Paulo está falando? O que é isso que estava oculto e agora Deus revela e traz conhecimento? Que verdade é essa que o apóstolo Paulo recebe da parte de Deus, por meio do Espírito Santo, e nós estamos nessa noite conversando sobre isso. O mistério é que judeus e gentios agora fazem parte do mesmo povo, bendito seja o nome do Senhor. Olha o que está escrito aí no versículo 6. A saber, os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Que mudança, não é verdade? Que revolução. Que maravilha nós podermos compartilhar dessa verdade nessa noite. Meus irmãos, durante séculos havia um muro entre os povos. Inclusive, esse muro era físico também. O templo de Jerusalém, havia um muro que delimitava o acesso dos gentios até o lugar da adoração. Pessoas como eu e você não tinham acesso àquele lugar. Era proibido de se aproximar, inclusive sob pena até do risco da própria vida. E o que esse mistério
de Deus que foi revelado em Jesus nos traz que Cristo derrubou esse muro na cruz do Calvário. A cruz, ela fez de certa maneira, então, criar uma nova humanidade. Por que eu estou dizendo isso? Porque a igreja é formada por pessoas completamente diferentes. Não é mesmo? Nós somos totalmente diferentes uns dos outros, mas nós fomos reconciliados com Deus por meio de Jesus e reconciliado entre nós, formando o corpo de Cristo. Então, a igreja, meus irmãos, ela não é construída por afinidade. A igreja não é formada por pessoas iguais. Não, a igreja é formada por pessoas que foram alcançadas pela mesma graça. É isso que nos conecta. Nós não somos iguais. Nós, às vezes, não temos a mesma afinidade. Gostamos de comida diferente, trabalhamos em lugares diferentes, gostamos de tipos de roupas diferentes. Mas o ponto que nos conecta uns aos outros e nele é essa graça. Então, a nossa unidade não está na cultura, a nossa unidade não está na política, a nossa unidade não está na personalidade, a nossa unidade está em Cristo. Quanto mais perto de Cristo, mais perto estaremos uns dos outros. Por isso que o pastor Lutero disse, venham à cruz, porque na cruz nós estamos mais conectados com Jesus, mas a conexão com Jesus nos conecta uns aos outros de maneira plena, porque no lugar que nos rendemos, quando nos prostramos aos pés da cruz, nós compreendemos que Ele nos fez um só, bendito seja o nome do Senhor. Segundo, o mistério de Deus produz uma igreja que proclama riquezas insondáveis. Olha aí o versículo 7 e 8. Paulo está dizendo, olha, eu fui constituído ministro conforme o dom da graça de Deus a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. Versículo 8. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Então Paulo está dizendo, veja bem, eu não me tornei ministro desse evangelho por causa do meu currículo. A minha formação não fez nenhuma diferença. O meu histórico, o meu grande conhecimento filosófico, teológico ou qualquer coisa que seja, não fez nenhuma diferença. O que me fez tornar ministro desse evangelho é a graça. E ele diz, eu me considero o menor de todos os santos. E eu acho muito interessante quando o apóstolo Paulo usa essa expressão, quando você lê 2 Coríntios 12. Às vezes eu olho e falo, rapaz, se esse irmão é o menor de todos os santos, quem que sou eu na fila do pão? Que quando você lê 2 Coríntios 12, você vê que Paulo experimentou coisas incríveis. E ele está dizendo, apesar disso tudo, eu sou o menor de todos os santos. Meus irmãos, olha o que a graça faz, aquele que perseguia, agora anuncia. Esse é o poder da graça de Deus, para transformar a sua história, a minha história. Para quebrar correntes, para abrir portas onde as pessoas veem impossibilidades. A graça transformou um perseguidor num anunciador. Esse é o poder da graça. E o conteúdo da mensagem que Paulo transmite, o conteúdo da mensagem que Paulo está carregando é extraordinário, é profundo, é maravilhoso. No versículo 8 ele diz, olha, me foi dada essa graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. E o que significa essa palavra insondável? Insondável é algo inesgotável. Insondável é algo que não dá para medir. Insondável é algo tão profundo que a gente nunca vai conseguir explorar de maneira completa. Deixa eu te dizer uma coisa, nunca chegaremos ao fim das riquezas de Cristo. Quando você achar que você capturou tudo de Deus, tem mais de Deus para a sua vida, porque Ele é insondável, porque Ele é eterno, porque Ele é profundo. E nós como igreja proclamamos isso, o mistério de Deus é anunciado a partir de nós. É por isso que é o mistério de Deus e a glória da igreja de Deus.
Meus irmãos, lembre-se em nome de Jesus, há perdão incalculável. Por causa da cruz. Por causa da cruz, a adoção de filhos. Por causa dessa graça, há uma paz que excede todo o entendimento. Por causa dessa graça, há esperança e conforto em meio ao nosso luto. Por causa dessa graça, a vida eterna. E sobretudo, por causa dessa graça, todo pecador pode ser resgatado pelo poder do nome e pelo poder purificador do sangue de Jesus. Aleluia! Quanto mais conhecemos de Cristo, mais percebemos o quanto ainda existe para conhecer. É por isso que a Bíblia nos convida em conhecer e prosseguir em conhecê-lo, porque Ele é insondável. Meus irmãos, a missão da igreja não é vender autoajuda. A missão da igreja não é oferecer entretenimento. A missão da igreja não é produzir celebridades ou grandes influencers. Não. A missão da igreja é anunciar a Cristo, amém? Essa é a nossa missão. Quando uma igreja perde a Cristo como foco, como centro, ela perde completamente a sua identidade, vira qualquer coisa menos igreja. Mas, quando Cristo ocupa o centro de tudo aquilo que a gente faz, aí tudo encontra o seu devido lugar. Amém? Terceiro, o mistério de Deus revela a sua sabedoria através da igreja. Eu acho que dessa passagem que nós lemos, talvez o versículo 10 tem a declaração mais impressionante, mais poderosa dessa passagem. Porque ele diz no versículo 10 que para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida. Meus irmãos, quando você chega no shopping, as lojas estão lá abertas, e tudo que nós vemos no shopping, nada mais é do que senão vitrine. Para que serve a vitrine? Para expor, para apresentar, para mostrar o que cada loja tem, o que cada loja faz. Então, se você passa em frente a uma loja de cosméticos, por exemplo, você vai encontrar exposto naquela vitrine coisas que têm a ver com cosméticos. Se você passa em frente a uma loja que vende roupas, você vai encontrar exposto naquela vitrine roupas. Assim é com salgados, quando você passa naqueles quiosques que tem aquelas guloseimas boas demais, não tem? Um sorvetinho, um açaí, tem lá, está exposto, você bate o olho para entender o que é. E Paulo diz assim: ei, igreja, vocês são vitrine, mas essa vitrine que nós somos e que fomos feitos pela graça de Deus, não é uma vitrine apenas diante dos homens. O texto diz, no versículo 10, que a igreja, essa sabedoria de Deus revelada na igreja, se torne conhecida agora dos principados e potestades. Ou seja, o universo inteiro contempla o que Deus fez a partir da igreja. E quando o universo olha para a igreja, o que eles enxergam? Meus irmãos, o universo inteiro está nos contemplando. O que ele está nos enxergando agora, aqui na Missão Praia da Costa, nessa quarta noite, no culto da palavra, enquanto nós estamos reunidos, o que o universo está enxergando? Eu te digo, ele enxerga pecadores transformados pelo poder do sangue de Jesus. Eu te digo, ele vê inimigos reconciliados pela graça de Deus. Eu te digo que ele olha pessoas que eram mortas nos pecados e delitos, ressuscitados e vivendo pelo poder de Jesus. Eu te digo, ele vê pessoas improváveis construindo famílias maravilhosas. Cada igreja local é um brado ao universo. O evangelho funciona. O evangelho de Jesus funciona. Meus irmãos, em nome de Jesus, a existência da igreja glorifica a Deus. Cuidado com essa conversa fiada.
Não, eu não preciso ir na igreja. Não, eu não preciso ser da igreja. Não, eu posso muito bem me relacionar com Deus sem congregar. Em nome de Jesus, irmão. Isso é conversa fiada. Isso vem lá dos quintos dos infernos. Não, agora eu não vou mais na igreja porque a igreja tem problema. Tem. Mas veja bem, a existência da igreja glorifica a Deus, não porque a gente é perfeito, mas é porque a graça de Deus que opera em nós é perfeita. É por causa disso. Não tem a ver com as nossas habilidades, não tem a ver com o que a gente faz, tem a ver com o que Cristo fez na cruz e essa graça que é derramada. Então foge dessa conversa de que pessoa, não, eu não vou congregar porque a igreja tem problema. É óbvio. Talvez tenha até diminuído, porque essas pessoas tenham saído, né? Porque em nome de Jesus, a igreja glorifica a Deus, não é porque a gente é perfeito. Não é por isso, meus irmãos, é por causa da graça. E aí Paulo, ele encerra dizendo, olha, não desanime por causa das minhas tribulações. Paulo está olhando para si, está olhando para a prisão, ele não está se sentindo derrotado. Não, ele sabia que aquele tempo era plano eterno de Deus. E o sofrimento de Paulo nunca impediu. E o nosso sofrimento nunca vai impedir o avanço da missão de Deus, que é nos reconciliar consigo mesmo por meio de Cristo Jesus, como o apóstolo Paulo fala em 2 Coríntios capítulo 5. Às vezes a gente acha que é pequeno demais, às vezes a gente acha que a gente é pouco demais, às vezes a gente se sente fraco demais. Deixa eu te dizer uma coisa, você que está aqui nessa noite, Deus te escolheu justamente para que como igreja a glória dele seja revelada através da sua vida, através do seu testemunho, no seu cotidiano, para a glória de Jesus. Como é que a gente faz isso, pastor? Eu te digo, quando a gente perdoa, quando a gente serve, quando a gente permanece firme, mesmo em meio à dor, quando nós amamos, quando nós fazemos essas coisas, nós estamos anunciando ao mundo e às regiões celestiais a sabedoria de Deus, porque o nome dele é grandemente glorificado em meio à igreja de Jesus. E eu quero concluir dizendo que Efésios 3 nos lembra 4 coisas. A primeira é que Deus revelou o seu mistério em Cristo. Não há mais mistério oculto. Olhe para Jesus. A segunda é que esse mistério criou um único povo chamado igreja, do qual nós aqui reunidos nessa noite, aqui na Missão Praia da Costa, fazemos parte. Terceiro, essa igreja reunida aqui como corpo, como família, não cada um no seu canto, essa comunhão dos santos proclama as riquezas infinitas, insondáveis de Jesus. E quarto, através da igreja, Deus manifesta a sua sabedoria diante de toda a criação. Então, meus irmãos, a igreja não existe somente para reunir pessoas nos cultos regulares, na segunda, na quarta, no domingo, não. Sabe para que a igreja existe? Para tornar visível aquilo que Jesus realizou na cruz. Esse é o nosso chamado. Esse é o mistério que Deus revelou. Essa é a grandeza da glória de Deus e da sua sabedoria. Meus irmãos, em nome de Jesus, nós somos prova viva de que Deus transforma vidas. Olha para você, olha para a sua história. Você e eu somos um outdoor ambulante. Um painel de LED brilhando a luz de Jesus, que mostra que Deus é poderoso para transformar a todos. Meus irmãos, se Ele me transformou, quem não poderá ser transformado pelo poder de Deus? Cada convertido é um testemunho da graça. Cada igreja fiel, como nós temos sido e lutado dia após dia, como comunidade local, como igreja local, é um memorial à sabedoria eterna de Deus. Amém? Fica de pé no seu lugar, feche os seus olhos em nome de Jesus. Nunca se esqueça de que o mistério de Deus foi revelado em Cristo Jesus. Nunca se esqueça que nós somos aqueles que anunciam, que proclamam
as riquezas insondáveis de Deus, mesmo que a gente não as alcance todas, nós vivemos essa alegria. Nunca se esqueça que a sabedoria de Deus é revelada pela igreja do Senhor, através da minha vida e da sua. Feche seus olhos um pouquinho. Talvez você ainda esteja do lado de fora desse mistério. Talvez você esteja se sentindo assim. Talvez ainda você não tomou a sua vida nesse caminho que é Jesus. E Ele está aqui nessa noite te chamando. Talvez você já o conhecia, mas por algum motivo você acabou se distanciando. E Ele está aqui nessa noite, de braços abertos para te reconciliar com Ele. Cristo te convida para fazer parte disso. Não importa sua história, não importa o seu passado, na cruz existe lugar para todo aquele que nele crê. Quando Ele te chama, Ele já preparou o seu lugar. E para nós, que já fazemos parte do corpo de Cristo, o Senhor nos chama a viver de maneira digna dessa vocação. Que a nossa comunhão revele a Cristo. Que a nossa missão anuncie a Cristo. Que a nossa vida glorifique a Cristo. Porque a igreja é o lugar que Deus decidiu revelar a sua glória ao mundo. E que a gente viva isso. Quero chamar o pastor Lutero aqui para nos conduzir nessa oração, enquanto você medita nisso que nós conversamos nessa noite. Obrigado, pastor Fausto. Deus abençoe, estamos juntos. A gente vai aproveitar esse tempo, então, que a gente está em pé. Nós estamos aqui, então, fazendo esse tempo de oração. Nós temos chamado de campanha: os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Lucas 18, 27 é Bíblia. Então, começamos a semana passada entregando o nosso impossível para Deus. Tem como colocar Hebreus 10, 39 aí para a gente, fazendo favor? Hebreus 10, 39, de preferência na revista atualizada, Hebreus 10, 39. E hoje nós vamos orar por esse segundo ponto aqui, permanecermos firmes em oração. Porque nós não somos dos que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, da fé para a conservação da alma, diz assim Hebreus capítulo 10, versículo 39. Antes da gente vir aqui à frente orar, igual a gente fez na semana passada, vou pedir a ajuda do Ramon, pessoal da intercessão, pedir ajuda aí de mais alguns irmãos. Pastor Fausto está aqui com a gente vai receber o pessoal aqui, vamos tocar em cada um, em nome de Jesus, simbolizando nessa nossa unidade, nessa nossa união, em nome de Jesus como igreja, para que assim, esse mistério revelado em Cristo Jesus se torne cada vez mais presente na nossa vida, em nome de Jesus. Eu quero antes agradecer a presença do Arley, da Derliene, e da Kênia e da Maria Luísa. A Kênia, meus irmãos, a Derliene, você já veio aqui, Derliene? Já veio na missão, né? Kênia é a primeira vez, né, na missão, então vai ganhar presente, né? A Derliene é uma amiga que me conhece desde criança, o Arley também, né? E a Kênia é minha irmã, e a Maria Luísa é minha sobrinha, estão aqui de Goiânia, vieram aqui, né? Obrigado, viu? Tá com a gente. Aí eu vou pedir o Armando, a equipe, trazer um presentinho para os quatro. Pode trazer para os quatro, fazendo favor, Gil? Um presentinho, um presentão, como diz o Cacá, né, Cacá? É aquele, eita glória! Eita glória! Aí, é isso aí, ó. É o presente bom, é o eita glória do Cacalo, né? Recebe o carinho da nossa igreja aí. Kênia é uma das minhas 4 irmãs. A gente era 10 lá em casa, né?
Nós éramos realmente da época que não tinha televisão em casa, né? De fato, eu sou o caçula, ela é acima de mim. Éramos 6 homens, 2 gêmeos morreram, a gente cresceu em 8 e hoje a gente é 7, né? Guim está na glória, como alguns aqui sabem disso. Vem cá, você que está participando dessa campanha, está aqui, Gi, ó. Aqui faz o sinalzinho, Kenny ali, Derliene, o Arley, gente querida, né? Além da minha, a Derliene e o Arley são família estendida, ela é da melhor cidade do Brasil, Coronel Fabriciano. Eu vivo falando isso aqui. Nós temos alguns pontos turísticos lá, Caixa d'Água, Morro do Carmo, Rodoviária Velha, o Ribeirão Caladão, né? Que eu cheguei a tomar banho nele, meus irmãos. Na época que eu tomava banho nele lá, tinha começado a passar aquele grupo de pagode, os morenos, né? Um monte de coisa passando assim perto da gente, assim, né? Coisa terrível. Aí depois acabou, nunca mais deu para tomar banho lá no Ribeirão Caladão. Vamos orar então, gente? Quem está participando da campanha quer vir aqui à frente? Vamos juntos aqui. Nós vamos orar juntos, colocar diante de Deus o nosso impossível, né? Igreja é lugar para isso também. Eu sei que tem igreja que tem pavor da gente fazer isso, né? De chamar as pessoas para orarem por vários tipos de necessidade. Mas tem gente que de repente está orando com a necessidade, tem a luta contra a pornografia. Isso está acabando com a sua casa, com o seu casamento. Isso às vezes é um impossível. Às vezes é um pecado, uma amargura, como nós já oramos aqui no início, deixar na cruz, né? Chega aqui na frente, as equipes aqui, nossa, aqui vão estar juntos, pode chegar aqui no meio aqui, nós vamos orar juntos agora em nome de Jesus. Pode chegar mais para cá aqui, gente? Chega aqui, ó, tem espação aqui no meio aqui, pode vir sem medo, quem está participando. Nós vamos permanecer firmes, meus irmãos, é na perseverança, Jesus disse isso, que ganhareis as vossas almas. Nós, porém, gente, não somos os que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, da fé para a conservação da alma, hoje e para sempre, sempre, em nome de Jesus. Pai de amor, obrigado, porque nós estamos, ó Pai, consagrando ao Senhor 4 quartas-feiras, para que, ó Deus, os impossíveis que o Senhor sabe que são empecilhos na nossa caminhada com o Senhor, sejam rompidos, sejam possíveis, se tornem, ó Deus, testemunhos da graça, da glória do Senhor, da cura, da libertação, da salvação eterna, que só o Senhor pode nos dar. Queremos lembrar aqui, ó Deus, que existem impossíveis aqui relacionados à saúde emocional, à saúde psíquica, à saúde física, à saúde conjugal. Existem impossíveis aqui, ó Deus, relacionados a pessoas da nossa mais íntima convivência e relacionamento que ainda não te conhecem, ó Deus, e de fato é o maior milagre, ó Deus, a conversão de uma alma a Jesus Cristo, e de repente tem gente que está aqui participando desses 4 momentos de oração, ó Deus, exatamente buscando a conversão dessa pessoa. Então, ó Deus, nós colocamos isso nas mãos do Senhor. Quem sabe o impossível de alguém aqui, ó Deus, seja melhorar a moradia, seja adquirir, ó Deus, um veículo, seja, ó Deus, ser visitado por cura, ó Deus, na sua alma também, enfim, ó Deus, qualquer que seja, ó Deus, aquela causa que para nós tem sido impossível, nós colocamos diante do Senhor. Tem também causas aqui na justiça. Me lembro, ó Deus, que já fazem quase 19 anos que eu tenho uma causa que aos meus olhos, pelo menos, ó Deus, eu fui injustiçado. E sei que tem gente aqui vivendo essa realidade também. Pessoas injustiçadas no negócio de carro, no negócio de imobiliário. Pessoas injustiçadas, ó Deus, no trabalho, em tantas áreas, ó Deus. E isso está lá se arrastando, ó Deus, na justiça e até hoje não saiu. Meu Deus, o Senhor é o Deus de toda justiça. O Senhor faz justiça, mesmo aquela que aos nossos olhos é totalmente impossível, Senhor. Então nós pedimos, em nome de Jesus, que isso seja destravado, ó Deus, e haja a vitória certa para a honra e glória do Senhor. De repente, ó Deus, o nosso impossível aqui também é dar perdão a alguém, ou talvez pedir perdão a alguém. Ó Senhor, tem misericórdia, nós não queremos conviver com isso em nome de Jesus. E apresentamos diante do Senhor, porque nós, por nós mesmos, nós não temos condições, por isso nos dobramos, nos curvamos aqui hoje, diante do Senhor, apresentando isso, que também para nós é um impossível. Nós pedimos, ó Pai, que seja assim, e qualquer outra área, o que nós tivermos trazido aqui, na presença do Senhor, nós, ó Pai, esperamos a resposta, a cura, a libertação, a santificação, a salvação,
do Senhor na nossa vida e na nossa história. E nós oramos assim, em nome de Jesus. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai maravilhoso, e que a comunhão preciosa e poderosa, e o poder do Espírito Santo de Deus, seja comigo e com você, que o Pai, o Filho e o Espírito Santo continue abrindo o seu coração e a sua vida sobre a minha vida e sobre a sua vida, em todo o tempo, em todo lugar, até que Jesus volte, para levar a sua igreja para a glória celestial. Amém e amém, amém. Glória a Deus.